Pax. Alô, pessoal. Esse vídeo pode ser um pouco longo, mas ele vai deixar muito claro para vocês a ideia de ciência de proteção. Eu não vou ser complexo, mas eu vou explicar de uma forma que todo mundo consiga entender. Essa é a ideia. Tá? Olha só, a primeira coisa que você pode olhar na Bíblia, tem lá, Deus criou o número escrito a palavra, o número veio primeiro. Número é muito importante para qualquer coisa que a gente vai explicar. Qualquer coisa, tá? Então você fala assim, qual é o atleta mais forte no levantamento de peso? Você vê o número que ele está levantando. Quem levanta mais é o mais forte. Quem é o mais rápido? Você vai ver quem está indo mais rápido, tal. Qual é a rua mais perigosa? Numa rua teve um assassinato, na outra rua teve 10 assassinatos. Obviamente é mais perigosa. Então a gente vai se ater a números, tá? A números aqui nesse vídeo, e eu vou explicar para vocês como é que a gente mede, tem uma ideia, por que o combate se preocupa com probabilidade e não tentar vender para os alunos certezas, que é o que todo mundo faz, menos a Combato, como empresa. E o Combato tem que lembrar que é um estilo, uma ideia, um conceito brasileiro para a violência urbana, tá? Que é calcado em valores do Império Romano e tal, e ele é feito para a nossa realidade, está sendo adaptada já para a realidade de outros países nos quais nós estamos nos encaminhando, tá? Inclusive Estados Unidos, onde já temos 2 academias. Ok, pessoal, para explicar a probabilidade, eu vou pegar a coisa mais simples possível, dados. Através deles eu vou falar até o final do vídeo sobre luta de chão, luta em pé, Bruce Lee, probabilidade de sucesso, de fracasso, ciência de proteção, segurança com dados. Eu vou pegar dados de 6 lados, que todo mundo tem em casa, né, ou compra na papelaria, por exemplo. Em qualquer jogo você tem. E não vou usar dados de RPG, que serão mais adequados ainda, porque você tem dados de 20 lados, de 10, mas complicaria tudo para muita gente. Imagina o seguinte, esse dado aqui é você, esse outro dado é uma outra pessoa. Eles são iguais, tem equivalência de força. Por exemplo, um homem de 1,75 m e 70 kg brigando desarmado contra um homem de 1,70 m de 70 kg. Sem treinamento de arte marcial, sem treinamento de força, sem treinamento de nada. Então, jogando os 2 dados, um deu 5 e o outro deu 4. Quem deu 5 ganhou. Aí jogando novamente, o outro deu 5 e um deu 3. Deu 5 ganhou. Terceira vez, um deu 1 e um deu 4. Então, o que os dois têm? Em 2 dados, equivalência de força, os dois têm 50% de chance. Tá? Porém, um dia, porque força é importante, sim, um veio com 2 dados, o outro veio com 1. Então, esse que veio com 1 tirou 3, e o que tirou 2 tem 5 e 6, tirou 11. Esse, né, que fez musculação, ficou mais forte, ganhou fácil no anterior. É possível o outro ganhar? Claro, porque você pode tirar, por exemplo, 2 e 2, 4, e outro tirar 4 e empatar, ou 5 vencer. Ainda é possível. Aí chegou um momento que esse que estava fazendo musculação resolveu chamar um amigo, sem treinamento como ele. Agora tem 3 dados. E você tem um dado. Tirou 3. Os outros tiraram 5, 3 e 1. Ou seja, 9. Quem tem o de 2 amigos ganhou do que tinha de um amigo. É possível esse ganhar ainda? É, mas é bem mais difícil. Porque você tem que tirar, esses 3 aqui tem que tirar 2, 2 e 1 para dar 5, ou 1, 2 e 1, ou 1, 1, 1, e aqui ter 6 para vencer. Né? 5 para empatar ou 6 para vencer. Então começou a ficar mais difícil. Aí agora ele chamou mais um amigo, tem 3 amigos. São 4 dados contra 1. Aí ficou mais difícil ainda. Agora tem um deles está fazendo arte marcial.
5 dados contra 1. O máximo que você vai conseguir, por exemplo, é empatar. Na verdade, dá para vencer se todos tirarem 1, que é muito improvável. Com um dado, uma chance em 6, 16,6%. Com 3 dados, uma chance em 216, eu acho, fazendo contra a cabeça, né? E daí por diante, então fica muito difícil. Se tiver mais um elemento, ou 2, acabou a brincadeira, fica impossível. Então, na verdade, eu não estou afirmando que esse vai perder sempre, mas quanto mais dados o seu inimigo tiver, mais chance de você perder. O que pode afetar um dado para ele virar 2 dados, 3 dados? Força física, treinada, musculação. Técnica de arte marcial, eficaz, por exemplo. Não adianta fazer aquelas técnicas que são lentinhas, que vêm do país lá, do outro lado do planeta lá, que não vai funcionar. O cara tem uma intenção e tem experiência com violência. Experiência com violência conta. Uma pessoa só com experiência com violência, força física e arte marcial, é muito difícil de perder de um cara com um dado só. Muito difícil. Entendeu? O que você poderia fazer para mudar isso? Força física, uma arte marcial eficiente, combate, por exemplo. Tá? E uma arma. Uma faca, por exemplo, você botou 2 dados, 3 dados com uma arma agora, por exemplo. Agora você tem 4. Graças à existência da arma, você tem aqui 6 dados. Com uma arma só, imagina o seguinte. O inimigo tem 1, você tem 1. Vou voltar ao ponto 0. Mas você pegou uma faca. Você tem 3 dados, tem 4 dados ao todo agora, contra 1. A gente está falando em confronto. Tá? E vamos supor que ele tenha mais 3 amigos. Eles também vão estar perto que você se você tiver uma faca. E se você tiver treinamento, dobrou sua possibilidade. São 3 contra 7 dados. É muito difícil 3 pessoas saírem inteiras ou vitoriosas em um cara que tem uma arma e treinamento com arma. Então, na verdade, é probabilidade. Se um cara falar para você, um professor para falar de arte marcial, eu tenho certeza que a minha arte marcial vai vencer de outra arte marcial. Eu tenho certeza que você vai vencer na luta. Ele está mentindo ou ignorante ao fato das probabilidades e risco. Você quer ver uma coisa? Jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo que praticamente não tem aleatoriedade. Eu digo praticamente porque quem começa com as brancas tem 0,% a mais do que quem começa com as pretas. Mas o que se chama de iniciativa. Quem começou primeiro realmente vai ter a vantagem. Tá? Isso é a briga de rua. Quem bate primeiro ganha a briga e tal. Mesma coisa no xadrez. Então agora entendemos essa ideia das proporções. Certo? Beleza. Vamos supor que você está preocupado em ganhar. Você está preocupado em ganhar um confronto. E qual é a melhor maneira de você não perder o confronto? Não estou falando de ganhar, estou falando não perder. Não estando lá. Se eu não jogar esses dados, eu não perco. Né? Por isso que a ideia, talvez, de algumas religiões de proibir o jogo é interessante no sentido de proibir a aleatoriedade. Né? Eu não estou fora do jogo, eu não tenho como perder. Estou fora do combate, eu não tenho como perder. O que chama isso? Ciência de proteção. Toda a nossa teoria que impede que você caia numa furada, que caia nisso, é exatamente a ideia de impedir que você caia nesse jogo de dados. Isso é ciência de proteção. Ok? Vamos lá. De acordo com uma estatística americana, eu não tenho os dados brasileiros, mas eu posso tentar arrumar. Qual é a maior probabilidade? Você brigar homem a homem, um dado a um dado, ou 2, 3, 4. Na estatística americana, que foi achada na revista Black Belt, é muito mais provável você dar de cara com 4 dados
contra 1. 4 contra 1. Ou seja, uma gangue, você tem que brigar contra 4 caras. No combate, o que a gente faz? A gente sabe que brigar acima de 1 é muito difícil, então a gente não fica tentando lutar contra 4 desarmados. Se eu tiver uma arma, sim, eu posso enfrentar os 4. Uma faca, uma arma de fogo. Se um bastão, depende do conhecimento de quando você usa um bastão. Já a faca até um leigo pode matar. Okay? Então vamos lá. Eu tenho 4 caras e eu tenho 1. Se eu puder evitar, ou seja, fugir, técnica de fuga, eu saí do jogo. Se eu sair do jogo, eu evito justamente o confronto que eu estou usando de novo a ideia de ciência de proteção. Todos os nossos testes que já foram feitos na Academia Bafit, na Marinha do Brasil, na Academia Delfim, dentro do ringue, mostrou que acima de 2 pessoas, você leva poucos segundos para estar no chão. E você vai ser amassado, pisoteado, esfaqueado. O cara vai passar por carro por cima de você, se você estiver no chão. Porque na hora que os dois vão, aquela confusão, um basta segurar e você se desequilibrar e vai para o chão. Principalmente se você utilizar coisas erradas. Como, por exemplo, tentar chutar no meio de 4 pessoas, as pernas ali deveriam ser feitas para fugir. Tentar usar soco fechado no rosto, em vez de bater no pescoço, em vez de usar a mão aberta, porque você vai se prejudicar e vai ter problema de tempo. Então, se você sabe que é 4 contra 1, você tem que saber fuga, isso é o mais provável. A segunda situação, mais provável, não é 3 contra 1, curiosamente. Na estatística americana, a situação mais provável é 1 contra 1. Exatamente, 1 contra 1. Então você volta para o vídeo anterior, para a parte anterior, onde eu explico que o quanto uma arte marcial feita para a realidade, o quanto o uso do desenvolvimento de força e explosão. Por exemplo, poxa, mas força e explosão, eu já faço corrida. Corrida não vai te adiantar quase em nada para você poder se defender. Ela vai te ajudar, se for uma corrida de explosão, 50, 100 metros rasos, em fuga, e só. Então, é útil? Sim, mas não para o confronto. Para o confronto é força, explosão, potência. É um treinamento específico para isso. Se você não está fazendo combate, mas você entendeu o que eu estou falando, você pode falar com o seu personal, que eu recomendo sempre fazer isso com o personal, um cara qualificado para isso, que tenha conhecimento para isso, para você desenvolver essas habilidades, usando exercício de pliometria e tal. Ok? Ok, num confronto homem a homem, o que conta mais? Algumas coisas já foram bastante claras, né? Os esportes mostraram que a categoria de peso faz muita diferença. 5, 6 quilinhos a mais já é uma diferença. Por isso que em judô, jiu-jitsu, boxe, full contact, muay thai tem categoria de peso. Lutas que não têm categoria de peso, como o sumô, como o karatê de contato kyokushin, elas demonstraram que os mais pesados, de fato, eles têm mais chance de ganhar. Ponto. Porém, existem outras variáveis. No esporte existem muito mais variáveis ainda quando estamos falando de situações de rua. Por exemplo, se você pegar um manual que tem todos os números do MMA, que foi publicado na Amazon, não me lembro o nome, ele tem as medidas de vários campeões e tudo. A envergadura é mais importante do que a altura. Daí Anderson Silva, John Jones, eles têm braço muito comprido, têm um alcance muito comprido. Então, se você está no espaço aberto, a envergadura ela te dá muito mais probabilidade. Às vezes a sua diferença de altura é grande, mas a diferença de envergadura não é. O que é envergadura? Distância de um braço para o outro. Então você tem mais alcance para acertar. Okay? Aí vem a variável da rua. Se você estiver num elevador, num ônibus, numa boate apinhada de gente, ou seja, um espaço bem confinado, numa viatura confinada, a envergadura não fará tanta diferença. Entendeu? Porque o outro também terá esse alcance porque vocês estão próximos. Então, outras variáveis que também vão contar. Intenção. Se você tem intenção de matar o seu inimigo e teu inimigo tem intenção de imobilizá-lo, como imobilizar é muito mais difícil do que você pegar uma faca e matar, você já tem uma vantagem. A iniciativa é vantagem. A intenção é vantagem.
ok? No chão, o peso conta? Sim, conta, mas vocês têm que entender que existem algumas questões. A primeira são as óbvias no combate. Se você vai no chão, você está vulnerável ao inimigo que tem uma faca, especialmente, ou outro objeto, ou os inimigos que estão ao redor. Levando em consideração que a maioria das vezes você vai ter 4 inimigos, se você leva um chão para um, você vai ser pisoteado, talvez até a morte por 3. Se você tiver só 2 inimigos e você cai, esse vai te pisotear, vai puxar a faca, vai bater em você, porque se você está no chão, você é um alvo parado. O americano chama sitting duck, é um pato paradinho para ser acertado. Não é um bicho que está voando, você está parado, você é um alvo parado. Existem outras variáveis. Se, por exemplo, você é um cara muito pesado, mas está por cima, claro que é mais fácil você sair e você tem alguma vantagem no chão, mas ainda assim você vai ser acertado. Agora, se você é mais pesado e estiver debaixo, você tem que tirar o peso do teu corpo mais o corpo do teu inimigo. Então isso não é uma boa ideia, entendeu? Então o chão sempre é uma coisa para evitar, porque você não sabe se você vai estar por cima ou por baixo. Ah não, mas eu sou mais pesado e tudo. Pois é, você conhece a habilidade do seu inimigo? Imagina se o cara faz jiu-jitsu, luta livre ou wrestling há muito tempo. O peso, claro que vai contar, mas a habilidade dele, lembra, você é um, a tua habilidade é outra coisa, tá? Se você tem força e é um, é uma coisa. Se ele tiver força e habilidade, ele tem mais chance ainda. Então você tem que levar em consideração que o chão é perigoso por causa disso também, ok? Vamos supor uma situação, um tiroteio, que aqui no Rio de Janeiro é bastante comum. Você pode estar em alguns lugares do Rio de Janeiro e ter facções brigando, tendo tiroteio, ou você receber um projétil, uma bala perdida, que não deveria, na verdade, se chamar bala perdida, porque elas sempre vão nos mesmos lugares. Então, você sabe quais são os locais de risco. Tá? Imagina o seguinte, se você está lá, você tem chance de ser acertado. Se você não tem, você tem menos chance de ser acertado. Isso é óbvio, daí ciência de proteção, estamos falando disso de novo. Porém, se você tem um abrigo, tá? Um bloco do motor, não é a porta, bloco do motor, você tem uma coluna, uma parede de concreto, de cimento, você está protegido. Se você tem uma cobertura, isso não quer dizer nada, pode ser uma parede de drywall, uma porta de carro, dependendo do projeto, vai atravessar. Então isso não é uma segurança plena, ou seja, não estar lá é o perfeito, ter abrigo é um pouco menos provável, porta do carro um pouco menos provável. Então o ideal é sempre estar longe disso. Evitar antes ou você conseguir ir se deslocando para abrigo ou cobertura. Perfeito. Acessar armamento vai ser útil? Depende. Esse tiroteio é contra você ou é tiroteio contra outra pessoa? Se for contra você, sim, é necessário. Se não for contra você, não focalize nisso, focalize na fuga. Tá? Essa é a ideia de você entender como isso funciona. Quando você vai falar em estatística e ciência de proteção, você pode pensar também num cassino, tá? O jogo de roleta. Você tem a roleta, que são 30 e alguma coisa números, mas você tem outras maneiras de jogar, em 4 quadrados, numa linha, no vermelho ou preto. O vermelho ou preto é 50%. Né? Um número só é uma chance em 30 é tanto. Então, o que é mais seguro para você? Seguro é nem jogar, certo? Se você tiver que jogar no preto ou no vermelho, ou seja, onde você tem mais probabilidade de sucesso, mas também onde você vai perder menos. Entendeu? E jogar num número só, isso aí não é uma ideia muito inteligente. O que é jogar num número só? Golpes que você vai ter pouca probabilidade de sucesso. Chute alto numa situação de rua, porque você pode estar com uma calça que não permite você chutar alto, um chão escorregadio, gente querendo te levar no chão, que se você for dar um chute alto e o teu inimigo ou inimigos souberem lutar chão, você vai parar no chão. Tá? Alguém jogando um objeto em cima de você, então tem muito mais risco de você usar um chute alto do que um chute baixo no joelho. É muito mais. Então você estaria jogando num número só no cassino. Se acertar, perfeito, você nocauteou o cara de primeira. Mas e se não acertar, que serão mais de 30 vezes?
você pode morrer. Então não é uma boa ideia. E lembre-se que atrás de você não é só você morrer, é a proteção de toda a sua família. Às vezes o sustento da sua família, ou seja, você tem muito mais responsabilidade do que só a sua vida. A maioria das pessoas que fazem combate esmagadora tem mais de 30 anos até 70 anos. Então, muitas vezes o cara tem família, ou é separado, mas o cara tem gente que ele sustenta, gente que ele protege. Tá? Então você tem que pensar dessa forma. Okay? Ótimo. Então, por exemplo, uma vez um cara perguntou para mim assim, trouxe um livro do Bruce Lee, que eu não me lembro se era Faca ou Arma de Fogo, me lembro que era um dos 4 livros que tem assim, Bruce Lee Self-Defense Methods. Né? Num desses 4 livros tem ele tirando a faca com o pé ou a arma de fogo com o pé, não lembro. E ele falou, não, mas o Bruce Lee fazia. Eu falei, bom, eu não vou discutir se o Bruce Lee fazia ou não, porque ele é uma foto de livro e tudo que é produzido assim, o super-homem voa, então não vou discutir. E eu não estava lá para ver, não estou dizendo que ele fazia ou não estou dizendo que ele não fazia. Se ele fazia ou não fazia, isso é irrelevante para a questão. O que é relevante é, você consegue tirar uma arma de fogo ou uma faca com o pé? Como é que você vai saber? Testa com uma faca de brincadeira, uma caneta, um amigo teu, vê se você consegue. Se você não consegue, essa técnica é irrelevante para você. Então, as pessoas que têm habilidades especiais não podem ser levadas em consideração para você. Da mesma forma, não, eu vou treinar para lutar contra o Mike Tyson, vou lutar para treinar contra o Rickson Gracie, vou lutar para treinar contra o Anderson Silva, vou treinar para lutar contra o Chuck Liddell. Isso não vai acontecer. Primeiro que pessoas que têm essas habilidades especiais estão ganhando dinheiro por isso, não vão se arrumar em confusão. Então, isso é uma fantasia. Você vai encontrar pessoas comuns ou com algumas habilidades, tá? Tem 1 ano, 2 de treinamento, dificilmente faixas pretas se envolvem em confusão, hoje em dia pelo menos, tá? E você tem que se preocupar porque não é questão de ser uma pessoa bem treinada, são várias pessoas que têm pouco treinamento ou nenhum. É muito mais provável disso acontecer. Então, tudo que eu falei sobre fuga, uso de armamento, tudo isso é viável. Quando você está falando, por exemplo, defesa feminina, eu vi um vídeo, cara, vídeo numa matéria de jornal, que é à beira do ridículo, que o cara fala assim, qualquer, ou seja, 100% de mulheres podem se defender contra qualquer homem apenas controlando por um dedinho. Isso é um marketing falso, absurdamente falso, facilmente destruído, porque você vê que hoje tem uns homens aí que se vestem de mulher, né, homem trans e tal, e não importa se eles acham que são ou não, eles têm estrutura de homem ainda, que foi desenvolvida durante muitos e muitos anos, e estão destruindo em lutas, em MMA e tudo. Isso só prova que a mulher tem menos força física que o homem por quilo. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que a mulher é inferior em nada, mas esse é um ponto factual, você não pode negar a realidade. Então a gente tem que entender a realidade, entender os números são a realidade, não é o que você acha, o que eu acho, o que deveria ser, entendeu? Eu acho que todo mundo deveria aprender a se defender, concordo. Eu acho que todo mundo pode se defender, não, aí que tá, para ele poder se defender, ele tem que ter dados a mais dados. Aí eu estou falando de um cadeirante, como é que ele vai se defender? Arma de fogo e faca. Entendeu? Porque se ele não consegue ficar em pé, ele receber um empurrão, um chute, um soco na cara, à vontade, ele não vai ter como fugir. Vamos ser honestos. Entendeu? Você é instrutor de defesa pessoal, seja honesto em relação a essas questões. Entendeu? Que aí você evita de você ter dissabores no futuro. O seu aluno morreu, tá? Porque ele tentou defender faca. Já pensou esse peso na consciência? Ok, pessoal, eu acho que a lição foi dada, agora vocês entenderam um pouco mais do que é combate. Combate é um sistema brasileiro, uma arte marcial, forma que você quiser ver, um sistema de defesa pessoal, ou que eu acho bem melhor, ciência de proteção. Por que ciência de proteção? Porque você não está protegendo só você. Você tem toda uma cultura de segurança para proteger você, a sua família e tudo. Internet, senha para o carro, tudo isso, tá? Em vez da gente estudar cultura japonesa, chinesa, qualquer outra coisa, a gente está estudando o que será útil para a nossa segurança. Eu não estou desmerecendo as outras culturas não, até porque pratiquei e continuo praticando muitas das artes marciais orientais que eu fiz a vida inteira. Eu adoro, mas são coisas muito diferentes.
entendeu? Ok, pessoal, tá interessado? O WhatsApp da Combato tá aqui, o site da Combato tá aqui. Muito obrigado. Teve um vídeo que ficou meio cortado aí, eu vou ter que juntar. Um abraço.